Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma dica da leitura. Hoje, dia 10/12, né? E a nossa dica da leitura é: sejamos um referencial do Senhor a este mundo desnorteado. Então, sejamos um ponto, né, onde as pessoas possam olhar e perceber o Senhor nesse mundo, né, cheio de várias direções, então, nesse mundo desnorteado, certo? Hoje a nossa leitura ela está no livro de Timóteo, né? De Paulo a Timóteo, então 1 Timóteo, capítulo 1 até o capítulo 6, mas nós vamos utilizar apenas o capítulo 4, versículos 12 a 14, tá? E eu quero ler já para os irmãos, está escrito assim, ó, versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então Paulo ele está escrevendo para o jovem pastor, né? O jovem pastor Timóteo, e provavelmente por ser jovem, ele estava sofrendo, né, alguns problemas. Não é tão simples assim numa cultura onde os anciãos são considerados sábios, ser ensinado, né, ou direcionado, né, por jovem. Mas Paulo diz para ele, ó, seja um referencial, seja um exemplo. E que a sua pouca idade não seja um problema, né? Mas seja um exemplo no quê? Então, na palavra, e a palavra aqui Paulo não está falando das escrituras, mas está falando na sua forma de falar, nas conversações diárias. Então, seja um exemplo na forma que você fala, seja um exemplo no procedimento, né? No comportamento, como você se comporta, na fé, e a fé aqui é a fé num sistema doutrinário cristão, né? Naquilo que ele aprendeu de Paulo sobre o cristianismo, sobre o Senhor. Então ele seja um exemplo de crer, né, nessa fé. Na pureza, provavelmente está falando sim de pureza sexual, obviamente está falando nas motivações do coração, mas pensando até em Timóteo sendo um jovem, né, sobre as tentações sexuais. Então que ele se mantivesse, fosse um referencial de pureza, né, nessa área, inclusive nessa área sexual. E para isso, Paulo diz, ó, então dedique-se o quê? A leitura pública da palavra. Então, provavelmente lendo as epístolas, né, que estavam sendo mandadas ali por Paulo, né, sobre a própria lei. Então, que ele ensinasse as escrituras publicamente. Exortação, a palavra exortação que serve também como consolo, né? Então, que ele estivesse exortando, consolando, né, os irmãos, e ensinando, né? Se dedique ao ensino, ensinando ali tudo que ele aprendeu. Ou seja, Timóteo deveria ser um referencial. E a nossa dica, então, é a mesma. Sejamos um referencial do Senhor a este mundo desnorteado. Sejamos um referencial na palavra, na forma de falar, no nosso procedimento, na nossa conduta e apresentando a nossa fé em Cristo, né? E também na pureza. Para isso, então, podemos ensinar, podemos exortar, podemos ler publicamente escrituras. Então, seja um referencial do Senhor nesse mundo desnorteado. Que Deus os abençoe.